Olá, minhas irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em nossos corações. Hoje nós estaremos dando prosseguimento às nossas lições, às nossas reflexões bíblicas que têm tanto falado aos nossos corações. E hoje o nosso título será Dos Montes Vejo o Mar. Vamos orar? Querido e eterno Deus, muito obrigado, Senhor. Porque Tu és aquele, Senhor, que tudo criaste. Tu és aquele, Senhor, que tem todo o poder em Tuas mãos. Tu és aquele, Senhor, que mesmo sendo grande, Tu nos olha, Tu nos tens compaixão, as Tuas misericórdias elas se renovam sobre as nossas vidas. Por isso, ó Deus, nós Te louvamos, pois Tu és Deus único, único digno de louvor, de honra, adoração. Pai querido Deus Santo, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade que Tu nos concede de, mesmo separadas, estarmos juntas por intermédio do Teu Santo Espírito. Pai querido, fala aos nossos corações. Pai querido, que a cada dia, Senhor, a gente possa estreitarmos, ó Pai, o nosso relacionamento contigo através da oração, através da palavra, através, Senhor, de buscarmos a Ti mais e mais. Pai, muito obrigado pelas nossas famílias, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque nesses tempos, ó Deus, tão difíceis, Tu tens, ó Deus, nos ajudado, Tu tens, ó Deus, nos levantado, Tu tens, ó Deus, nos colocado de pé. E nós Te agradecemos, Senhor, pois sabemos em quem temos crido. Pai, muito obrigado por tudo. Fala aos nossos corações, Senhor, por intermédio da Tua palavra. Edifica, Santo Deus de amor, os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Irmãs, eu não sei se alguma de nós, a nossa classe aqui, nasceu em Minas Gerais. Ou se alguém já teve a oportunidade de conhecer o estado de Minas Gerais, a cidade de Belo Horizonte, não sei. Mas é algo assim muito gostoso. Né, de ver ali aquela cidade, aquele estado que é cercado de belíssimas montanhas, de belíssimos montes. Né? E nós temos ali, tanto na cidade como no estado, né, ao todo, nós temos ali muitos lugares turísticos, onde as pessoas, né, visitam e saem dali realmente maravilhados. Né? Eu tive já tem bastante tempo atrás, tive a oportunidade de estar ali na cidade de Belo Horizonte, onde realmente eu pude assim ver lugares ali maravilhosos, né? E o que me chamou mais atenção assim é a alegria do povo, né? Era uma cidade assim pequena, mas era um povo assim muito alegre, mas um povo assim arredio também, reflexivo, né? Desconfiado. Eles perguntavam, eles nunca tinham me visto, né? E eles me perguntavam assim, da onde você é? Eu fui até com alguns parentes, né? Eles conheciam os parentes, mas não conheciam a mim. Da onde você é? E o que você faz? Aí eles iam assim, olhavam, às vezes eu estava conversando assim com eles, a determinado ponto eu olhava assim, eles estavam assim, olhando para mim com aquele olhar desconfiado, mas depois eles foram pegando amizade, né? No fim do dia, eles já estavam querendo, aí passava um e dizia assim, ei, essa daí de onde é? Aí a pessoa dizia, do Rio de Janeiro. Ah, que legal. Fala com ela para passar lá em casa hoje. Passar lá em casa, irmãs, era assim, almoçar, jantar, pernoitar, tudo, entendeu? Nessa cidadezinha pequena lá de Dom Cavate é assim. E o que, assim, eu fiquei mais maravilhada com eles era da hospitalidade, né? A hospitalidade, você chega, depois que eles tomarem assim aquela confiança, você chega, eles querem ficar perto de você, eles querem que você durma, né? E aí, de repente, aquela casa não é tão grande, mas os quartos ali, de repente, pequeno, mas tem sempre um colchão debaixo da cama,
onde você, né, onde eles tiram aquele colchão, e se você pensa que você vai dormir no colchão, não, eles te dão a cama para você dormir e eles dormem no colchão. Então eles são muito hospitaleiros, a cozinha assim maravilhosa, é o lugar maior da casa, que tem sempre um cantinho para que um possa chegar e almoçar e se deliciar com os temperos, né, com aquela comida maravilhosa que vocês sabem. Então, estar ali foi muito gostoso, né, muito gostoso porque era um povo assim muito hospitaleiro, muito amável, não é? E essa cidade assim, conforme eu já falei, a cidade de Belo Horizonte, ela é cercada por muitos montes. Ali também, nos dias de hoje, existe o Sonastério, que é um lugar onde os compositores, Sonastério de Nova Lima, está lá em Nova Lima. E ali é um lugar belíssimo que fica assim em cima de uma montanha, né? E ali eles construíram aquele sonastério, que é um lugar onde as pessoas vão, os compositores vão fazer as suas gravações de músicas, né? E ali é um lugar assim que é todo de vidro, então você tem uma vista maravilhosa, né, das montanhas, aquele lugar isolado ali, onde a pessoa pode compor, né, onde a pessoa pode gravar, é muito bonito. Eu não conheço não, irmãs, conheci pelo YouTube. E hoje em dia, não poder viajar não é motivo de você não conhecer. Por quê? Porque você, né, através do YouTube, você vai a lugares assim que você nem nunca imaginou de estar. Mas a tecnologia hoje em dia nos proporciona isso, né? Então, falando nos montes e nos lugares bonitos dali, tem muitas cidades pitorescas também ali em Belo Horizonte, que vocês podem conferir, né, através do YouTube. Quem não puder ir, nesse tempo a gente não está podendo nem viajar, né? Então a gente pode conferir, porque eu quase não viajo, irmã, é muito difícil, né? Mas esse tempo que eu passei lá foi um tempo muito gostoso, foi uma semana que eu fiquei lá, foi muito gostoso de ver assim a hospitalidade, né, e a maravilha que é aquele lugar. Bem, no contexto da história de Israel, os montes têm um papel interessante no processo de reflexão, senso crítico e encontros com Deus. Jerusalém, irmãs, ela está, né, situada num monte. E aí eu vejo assim que eu fui me reportar assim lá para o Salmo 125, né? Salmo 125, que diz assim no versículo 2: assim como os montes cercam Jerusalém, o Senhor se põe ao redor do seu povo agora e para sempre. Irmãs, quer proteção maior de ter o Senhor, né? Eu lembrei lá do Salmo também 37, versículo 4, que diz que os anjos do Senhor, eles acampam ao redor dos seus filhos, não é? Dos filhos de Deus, e os livram. Eis que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Ai, desculpa, irmãs. Daqueles que o temem e o guardem. Então, irmãs, é maravilhoso a gente saber que, né, assim como os montes cercam, né, aquela cidade ali de Jerusalém, que o Senhor, ele acampa os seus anjos em redor de nós, não é? É maravilhoso ver o cuidado de Deus para com as nossas vidas. Caminhando mais um pouquinho, né, no Monte Moriá, Abraão experimentou talvez a mais profunda reflexão de sua vida. Ali ele foi provado e aprovado por Deus. Vamos caminhar até o capítulo 22 de Gênesis. Capítulo 22 de Gênesis. Eu gosto de conferir, mas por quê? Porque, de repente, o que acontece? A gente, né, fala, conforme a gente fala um pouquinho a mais, e aí a gente foge do texto. E é bom a gente sempre estar conferindo no texto. Abraão, conforme vocês, né, já sabem, Abraão tinha uma promessa do Senhor, né, que dele, a partir de Abraão, né, iria assim nascer uma grande nação. Não é? Então Deus faz essa promessa a Abraão. E Abraão, conforme nós sabemos da história, Abraão e Sara, eles não tinham filhos. Mas Deus fez essa promessa a Abraão.
E ali no tempo determinado por Deus, no tempo certo de Deus, né, veio Isaac. Quando Abraão já tinha 100 anos e Sara 90 anos, Isaac nasceu. E aquele filho era o filho, né, da promessa, o filho que Deus prometeu, que através de Abraão, né, e sua descendência seria assim muito grande. Um dia Abraão estava assim meio, né, jururu. Aí Deus falou para ele assim: sai daí, vai lá fora, dá uma olhadinha, vê as estrelas do céu, vê se você, né, as consegue contar, pois assim será a sua descendência. Abraão até então não tinha filho, então o tempo estava passando, ele estava, né, sabia que Deus ia cumprir a sua promessa, mas ele não sabia quando, não é? E ali, né, eu creio assim que o ânimo, né, né, que Abraão ali, né, ele foi revigorado com aquelas palavras do Senhor. E como eu já disse, Isaac nasceu, né, e ali o que acontece? Depois de algum tempo, quando Isaac já estava ficando rapazinho, Deus vai e pede a Abraão Isaac em sacrifício a ele. Vamos para a palavra? Algum tempo depois, no capítulo 22 de Gênesis, algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão, aqui estou. Deus disse: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. Irmãs, eu não sei o que se passou na cabeça de Abraão naquele momento, mas uma coisa ele sabia, que Deus não era homem para mentir. E ele creu no Senhor. Ele não sabia o que ia acontecer, mas ele sabia que todo o poder estava nas mãos do Senhor. Mais um pouquinho, a palavra do Senhor vai dizer lá no versículo 3. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e seu filho Isaque. Cortou lenha para o holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Fiquem aqui com o jumento, disse ele aos servos. O rapaz e eu iremos mais adiante, vamos adorar e depois voltaremos, né? Abraão não hesitou. E ele falou para aqueles servos ali, olha, nós iremos, adoraremos e voltaremos. Abraão tinha certeza que iria acontecer algo naquele monte e que o seu filho, né, ia voltar com ele. Então, nós já sabemos o que aconteceu, né, irmãs? Que Abraão já estava ali para imolar o seu filho, não é? E nós sabemos assim que Isaac, ele perguntou, a lenha está aqui, né? O cutelo está aqui, o fogo e o cordeiro. O que Abraão disse para Isaac? Deus proverá, e Deus proveu. Deus provou, né, Abraão ali naquele monte. E Abraão foi aprovado por Deus, foi provado e aprovado. Mas adiante, lá no livro de Hebreus, nós poderemos constatar isso. No capítulo 11, versículo 17, que diz assim: pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar seu único filho, embora Deus tivesse dito: Isaque é o filho de quem depende sua descendência. Abraão concluiu que, se Isaque morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida. Isso é fé. E a fé, irmãs, a fé de Abraão foi tão grande que ele sabia, né, que o poderoso Deus, mesmo que se ele, né, tivesse sacrificado seu filho, Deus teria poder para o trazer à vida. Não é? Então é uma lição de fé,
né, a fé de Abraão, algo assim tremendo, né, que nós podemos assim constatar nas Escrituras, na palavra do Senhor. Bem, caminhando mais um pouquinho, nós vamos ver lá sobre o monte, sobre o mesmo monte, mais tarde, Salomão construiu o Templo de Jerusalém, né? Vamos ver também que lá no Monte Sinai, também conhecido como Monte de Deus, foi onde o Senhor apareceu a Moisés na sarça ardente. Êxodo 3, versículo de 2 a 5. Vamos constatar? Êxodo 3, versículos... Vamos ler a partir do primeiro versículo, até o versículo 5, de Êxodo 3, do versículo 1 até o versículo 3, até o versículo 6, que diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto. Moisés olhou admirado, pois embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não o consumia. Que coisa espantosa, pensou ele. Por que o fogo não consome o arbusto? Preciso ver isso de perto. Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou do meio do arbusto. Moisés, Moisés, aqui estou, respondeu ele. Não se aproxime mais. E o Senhor advertiu: tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Olha, né? Foi ali no monte de Deus, o monte Sinai, onde Moisés teve ali um encontro com Deus, né? E Deus deu essa missão para Moisés, comissionou Moisés, né? Moisés recebeu ali do Senhor um chamado, que ele fosse à terra do Egito e libertasse ali o povo de Israel, que estava sendo oprimido, que estava sendo escravizado há mais de 400 anos. E como nós sabemos, né, irmãs, Deus ali, com a sua mão de poder, a sua mão forte, através de Moisés, libertou o povo da escravidão dali do Egito, né? Mais tarde, pois quando eles, né, passam pelo deserto, e nós vamos ver o relato bíblico, né, por quantas situações eles passaram ali no deserto, mas nós sabemos que Deus, o tempo todo, Deus estava ali com eles. Durante o dia, né, era aquela nuvem, né, aquela coluna, assim, aquela nuvem que trazia ali aquele frescor para o povo, não é? Não deixava que o povo fosse consumido pelo sol do deserto, pois nós sabemos que no deserto é muito quente, né? Então, durante o dia, aquela nuvem ia à frente do povo de Israel. E quando chegava a noite, nós sabemos também que o deserto ele é muito frio, não é? Ele é muito frio. E ali Deus ia à frente daquele povo, naquela coluna de fogo, protegendo, guardando o tempo todo. Deus é aquele que, não é? Ele não estava só ali no Monte Sinai, mas ele desceu. Ele desceu e habitou no meio do seu povo, como nos dias de hoje, né? Nós sabemos que o nosso Pai, não é? Ele está no céu, não é? Mas ele habita em nós, né, por intermédio do seu Santo Espírito. Ele está aqui conosco por intermédio do seu Santo Espírito. Ele nunca nos deixou só. Se nós podemos ver, né, na história do povo de Israel, Deus esteve sempre, né, no meio ali do homem. Aliás, não só, né, na história do povo de Israel, mas desde o princípio, desde que o homem pecou, né, que foi separado de Deus, Deus não abandonou esse homem. Então, ao longo de toda a história, de toda a narrativa bíblica, a gente vê, né, o cuidado de Deus, até levantar Israel como nação, não é, e habitar ali no meio daquele povo, não é, naquele tabernáculo, ele habitava.
E Moisés conversava com o Senhor, não é? Então nós vemos assim que o nosso Deus é aquele Deus presente, que está sempre conosco, não é? No Monte Nebo, depois mais tarde, foi onde Moisés avistou a terra prometida. Como nós sabemos, Moisés ele não entrou na terra prometida, não é? Mas Deus permitiu que ele chegasse ali no topo daquele monte, do Monte Nebo, e avistasse, vislumbrasse aquela terra, né, maravilhosa. Deus tinha seus propósitos, né, na vida de Moisés. E ali Moisés pôde, né, contemplar a terra prometida, e foi ali também que Moisés morreu e foi sepultado pelo Senhor, não é? Então nós vamos ver que no Monte Carmelo, né, quantos montes ali, né, ao redor de Jerusalém, né? No Monte Carmelo foi onde Elias desafiou o quê? Os profetas de Baal. E Deus fez milagres também ali naquele Monte Carmelo por intermédio, né, do profeta Eliseu. Nós vemos assim que Elias, ele viu, né, todo o corromper do povo de Israel, no tempo em que ali eram os reis, né, e quem estava reinando naquele tempo era o rei Acabe, mais Jezabel, e Acabe, né, que era o rei de Israel, com Jezabel, que fazia parte de um outro povo, que trouxe para dentro de Israel toda a sua crença, toda a sua idolatria, toda situação assim que fez com que o povo de Israel se desviasse do Senhor, né? Então, o que acontece? Né? O profeta Elias, ele fez esse desafio, né, aos profetas de Baal, né, que eram os profetas dali da parte de Jezabel. Então, ele fez, né, esse desafio a eles. E aí, vamos conferir lá no livro de 1 Reis, capítulo 18, que ali, conforme nós sabemos, irmãs, né, ali existiu ali aqueles sacrifícios, né, que foi proposto ali por Elias, não é? E nós vemos o que aconteceu, né? No fim, Deus ele provou, né? O Deus de Israel provou que ele é o único Deus. Então vamos conferir aqui o que diz a palavra do Senhor. Na hora costumeira, lá no capítulo 18, versículo 36, diz assim: na hora costumeira de oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e orou: ó Senhor Deus de Abraão, Isaque e Jacó, prove hoje que há Deus em Israel e que eu sou teu servo. Prova que fiz tudo isso por ordem tua. Ó Senhor, responda-me, que este povo saiba que tu, ó Senhor, és o verdadeiro Deus e estás buscando o povo de volta para si. Deus nunca desamparou o povo. Mesmo quando o povo estava naquela degradação que foi, né, diante de outros deuses, que sacrificavam a outros deuses, não é? Deuses que não eram Deus, né? Porque só existe um Deus. E ali, né, quando teve aquele desafio, né, aquele desafio de Elias com aqueles profetas de Baal, o Deus verdadeiro veio e consumiu todo aquele holocausto. E ali o povo pôde ver, né? Porque o sacrifício que eles iam fazer ali, né? Deus iria responder com fogo. E ali, né, conforme nós sabemos, Elias, ele, né, colocou ali, ajeitou o altar, colocou ali, né, o animal que foi imolado ali, e ali ele mandou regar com água, mandou trazer mais água, e ali ficou encharcado de água. Então ele falou, olha, o Deus que respondesse com fogo, né, aquele sacrifício, é o verdadeiro Deus, né? E foi realmente, né, Deus de Israel, único e verdadeiro. E aquele povo pôde ver e constatar que só existe um Deus. E aí se dobrou, né? Se dobrou ali a este Deus maravilhoso que a gente conhece, o Deus de Israel.
E foi ali também, irmãs, que através de Eliseu, Deus fez grandes milagres. Ele estava numa cidade lá chamada Gilgal, e ali estava uma fome muito grande. E Eliseu, ele tinha uma escola de profetas. E ele pede a um desses profetas que fosse ao campo apanhar algumas ervas, né, algo para se fazer um ensopado para eles comerem, porque eles estavam com muita fome. E ali aquele profeta, ele chega lá no campo, isso está registrado, irmãs, lá em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 38 em diante. Então eles vão lá, ele vai até o campo, traz, encontra umas frutas também, silvestre, pega, enche a capa dele daqueles frutos, daquelas ervas, e faz o ensopado. Só que aquilo, né, era venenoso e ele não sabia. E aí, quando eles vão provar, quando eles começam a comer, né, grita assim, deixa eu ler direitinho para não... no versículo 40, o ensopado foi servido aos homens, mas assim que provaram, alguns bocados gritaram, homem de Deus, há veneno no ensopado. E ali, né, Eliseu, ele trouxe ali pegou aquele ensopado, colocou um bocado de farinha, né, e Deus agiu ali e poupou a vida de todos eles. Irmãos, não foi pela farinha não, tá? Por favor, tá? Quando sabe que o negócio não tá bom, não coloca farinha não, porque de repente não é de Deus esse negócio. Ali Deus agiu por intermédio, né, de Eliseu e poupou a vida daqueles que estavam ali, né? Porque muitas das vezes as pessoas dizem assim, é só jogar um pouco de farinha. Não é bem assim. Deus agiu ali. Que Deus age hoje também? Age sim. Age sim. Do mesmo jeito que Deus agiu ali, Ele pode agir aqui. Mas não deveremos tentar o nosso Deus, irmã. Então, ali a vida dos profetas ali, eles foram poupados. Outra vez também tem uma passagem que eu gosto muito, né? Uma passagem assim que eles precisavam de cortar algumas madeiras, né? Algumas árvores, alguns galhos, para fazer lá um lugar, lá, ampliar o lugar onde eles estavam, né? E um dos profetas lá pede um machado emprestado. E machado de ferro, naquele contexto que eles viviam ali, era algo assim que... Era como assim... Pedir algo emprestado de muito valor, muito precioso, que eles não estavam acostumados, porque senão eles teriam ali no meio deles. Mas era assim algo muito, muito valioso. E quando eles estão cortando, um dos profetas deixa o machado cair na água. E ali ele grita ao homem de Deus, que esse machado era emprestado. E ali Eliseu, né? Deus opera ali por intermédio de Eliseu e aquele machado vem à tona, né? Aquele machado boia. E outra passagem também que me chamou muita atenção é quando Eliseu, né, está ali naquele lugar juntamente com o seu moço, não é? E ali o exército da Síria, ela cerca todo aquele lugar. E aquele rei da Síria já estava indignado porque, né, Eliseu ia frustrando todos os seus planos de invadir ali aquele lugar, e ele queria, porque queria a cabeça ele queria invadir Israel, e ele queria a cabeça de Eliseu, porque aonde ele ia invadir, né, Eliseu passava à frente, né, falava quais eram os planos dele, e o plano dele era frustrado. Então, ele ficou muito chateado, queria a cabeça de Eliseu, né? Então, o que acontece? Deixa aqui eu me reportar para o texto, que diz assim, lá em 2 Reis também, no capítulo 6, diz assim, no versículo 13, o rei ordenou, vão e descubra onde ele está. Ele quem? Eliseu, né? Para que eu mande capturá-lo. Então lhe informaram, Eliseu está em Dotã. Assim, certa noite o rei da Síria mandou um grande exército com muitos carros de guerra e cavalos para cercar a cidade. Na manhã seguinte, o servo do homem de Deus se levantou bem cedo. Ao sair, viu que havia soldados, cavalos e carros de guerra por toda parte. Ai, meu senhor, o que faremos agora? Exclamou o servo. Não tenha medo, disse Eliseu, pois do nosso lado há muito mais do que do lado deles.
Então Eliseu orou: ó Senhor, abre os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo e ele viu as colinas ao redor de Eliseu cheias de cavalos e carruagens de fogo. Quando os sírios avançaram na direção de Eliseu, ele orou: ó Senhor, faze que fiquem cegos. E o Senhor fez que ficassem cegos, conforme Eliseu havia pedido. São todos, milagres que Deus realizou através de Eliseu. Então, a gente vê assim que realmente, grande é o nosso Deus e não há nada não há nada para o nosso Deus que seja impossível. Deus é aquele, que age no meio do seu povo. Agora, irmãs, nós vamos ver o monte, das bem-aventuranças, que recebeu esse monte porque foi o local ali onde Jesus, proferiu o Sermão do Monte. Então, cá no Novo Testamento, no capítulo 5, do capítulo 5 até o capítulo 7, Jesus vai ensinar os seus discípulos ensinamentos assim preciosíssimos que nós devemos, de tomar como ensino para as nossas vidas. Jesus vai ensinar os seus discípulos ali a orar, e aquele lugar ali, irmãs, era um lugar assim muito bonito, Era um lugar onde ficava assim no monte, mas que de lá, das encostas daquele monte, se via o quê? O Mar da Galileia. Era um lugar assim, tranquilo, gostoso, mas Jesus ele tinha olhado, que as multidões já estavam se achegando, mas ele foi para lá com seus discípulos, ele dá a entender até que ele sentou, para que ele ensinasse os seus discípulos ali, e os seus discípulos ficam ali ao redor dele, bebendo desses ensinamentos maravilhosos que ele foi, transmitindo para os seus discípulos. E ali ensinou os seus discípulos a orar, ensinou os seus discípulos a não viverem ansiosos, ensinou os seus discípulos a pagar o mal com o bem. Ele ensinou os seus discípulos grandiosidades que nós devemos de ter por ensinamentos para as nossas vidas a cada dia. Então, ele foi ensinando, ele foi falando, não é? Ele foi com os seus discípulos, e a multidão foi chegando, foi se achegando. E aí, quando nós vamos ver que no fim dele proferir todo esse sermão, as multidões estavam o quê? Maravilhadas. Por quê? Porque Jesus, ele falava com propriedade, ele falava com autoridade. Jesus vivia aquilo que ele ensinava, não é? Então, ele não era igual, aos outros, aos fariseus, que sabiam as escrituras, até diziam que estava escrito nas escrituras, mandava que o povo cumprisse, mas eles mesmos não cumpriam, eles não viviam. Então o povo, quando viu isso, o povo ficou o quê? Maravilhado com os ensinamentos de Jesus, não é? E ali também, no Monte no Monte das Bem-aventuranças, existe ali onde fica o Jardim do Getsêmani, E Jesus, ele tinha aquele tempo a sós com o Pai, porque aonde Jesus estava, sempre tinha uma multidão, sempre chegava alguém, sempre ele estava no meio do povo, E quando ele queria ter esse momento a sós com o Pai, ele saía, subia, aquele monte, e ali ele tinha aquele momento de oração, Era ele e o Pai, Então nós vemos assim que o filho, naquela total intimidade ali com o Pai, orava, orava ao Pai, orando, ao Pai. E aí nós vamos ver, irmãs, que ali naquele lugar, no jardim do Getsêmani, foi onde existiu ali um momento, de muita angústia para Jesus, por tudo aquilo que ele iria passar. E ele deixa, os seus discípulos, numa certa altura ali daquele monte, e ele vai até ali no jardim de Getsêmani, que era no Monte das Oliveiras, ele vai orar. E ele pede, ele está com o coração dele angustiado, e ele pede
ao Senhor, né? Isso está registrado lá em Lucas 22, do versículo 39 ao 42. Ele pede ao Senhor que, se possível, passe dele aquela hora, aquele cálice. Mas que não seja a vontade dele, e sim a vontade do Pai. Ele sabia, né? De antemão, ele sabia que o Pai não ia lhe atender. Por quê? Né? Jesus teve um propósito de vir aqui a este mundo, de nos salvar, de nos resgatar, não é? Ele veio resgatar esse homem que se havia perdido. Então ele sabia, né? Lá de antemão ele sabia. Mas mesmo assim, ele pediu ao Pai, não é? E ali a palavra de Deus vem dizer que um anjo veio e confortou ele. E que ele, angustiado, né? A sua oração, ele ali, né? Naquela comunhão com o Pai, ele ali, né? Se colocando ali, né? Diante do Pai em oração, a gente vai ver que, né, ele foi ficando angustiado e o seu suor foi caindo na terra como se fosse gotas de sangue, não é? Mas ele sabia, né, que do propósito que Deus, Pai, tinha, né, na vida dele ali, que ele ia glorificar o nome do Pai por intermédio do sacrifício na cruz, não é? Então nós vemos assim que Jesus, ele tinha esse tempo com o Pai. Agora, nos dias de hoje, irmãs, nós não vamos dizer assim, eu vou para ali, para aquele monte, porque eu vou orar ao Senhor e lá no monte o Senhor vai me responder. Irmãs, o Senhor é Senhor dos montes, dos vales, do mar, das planícies, do asfalto. O Senhor é Deus em todo lugar. Como foi que Jesus no Monte das Bem-aventuranças, né? O que foi que Jesus nos ensinou? Que nós, quando fôssemos orar, não fizesse como os outros, mas que entrasse no nosso quarto, fechasse a nossa porta e orasse ao Senhor, né? Ao teu Deus, que em secreto vê. E muitas das vezes, né? Jesus falou ali no quarto, fechar a sua porta. Mas num outro lugar que fosse reservado também. Mas não que teria que ser no monte, porque existem aqueles nos dias de hoje que diz que será muito mais atendido se ele estiver no monte. E não é assim, não foi isso que Jesus deixou como ensinamento para a gente, não é? Você pode até orar no monte, se você estiver lá, ou se você... Agora, você não pode achar que se você orar no monte, Jesus vai te responder, Deus vai te responder, né? De maneira diferente ao que o outro orou ali, né? Na sua casa, no seu quarto, no seu escondidinho, no seu jardim secreto. E Jesus não vai responder, né, do jeito que você né, acha que ele vai responder quando você ora no monte. Irmãs, nós temos que ter cuidado, porque nos dias de hoje, não é, nós muitas das vezes nós recebemos assim, né, ouvimos falar certas coisas, alguns ensinamentos que não condizem com a palavra do Senhor, ou então que está sendo, né, deturpado. Então nós precisamos de estar o quê? Atentos, né? É importante ressaltar, né, que acontecimentos tão significados da história não fundamenta a prática de oração no monte. Não é? A palavra de Deus, né, proferida por o apóstolo Paulo, ele diz que nós temos que orar o quê? Sem cessar. Em todo tempo. Mas ele não diz que tem que ser no monte, ele não diz que você tem que sair, procurar um monte, que se não tiver monte você não ora. Não. Né? Orar sem cessar é você estar o tempo todo em sintonia com Deus. É você estar, né, o tempo todo, você... né? Levar o seu pensamento. E muitas das vezes, conforme eu já disse aqui em outras ocasiões, né, irmãs? Muitas das vezes a gente vai orar até de olhos abertos, não é? Nós vamos orar de olhos abertos o tempo todo, você nos seus afazeres, é você ter uma vida de comunhão com o Senhor que vai fazer com que você, a cada momento, você eleve a Ele em oração, não é? Temos, né, que ser como os berianos, né? Os berianos, né, que igual aos mineiros, né?
Vamos falar aqui um pouquinho desses bereanos. Por quê? Porque, como eu já disse para as irmãs, né? Assim conforme vem alguns ensinamentos que não estão condizentes com a palavra de Deus, não é? Nós temos que estarmos atentos a conferir a todo e qualquer vento de doutrina que possa vir nos atingir, que possa chegar até a gente. Então, Paulo, ele vai, né, ali no livro de Atos, né, nós vamos conhecer um povo que era um povo assim, igual o povo mineiro. Era um povo desconfiado. É um povo que te recebia com alegria, né? Com muita alegria. Mas depois ele ia conferir mesmo se aquilo que você estava dizendo se condizia com as escrituras que eles conheciam. E foi assim. Lá no livro de Atos, vamos conferir, irmãs? Lá no livro de Atos, capítulo 17. Livro de Atos, no capítulo 17, do versículo 10 em diante. Diz assim: Paulo e Silas, é o subtítulo, Paulo e Silas em Bereia. Ao anoitecer, os irmãos enviaram Paulo e Silas a Bereia. Quando lá chegaram, foram à sinagoga judaica. Paulo, aonde quer que ele chegasse, ele procurava logo uma sinagoga para poder expor a palavra, não é? Para expor a palavra do Senhor. Quando lá chegaram, foram à sinagoga judaica. Os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta dos que de Tessalônica e ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse. Todos os dias examinavam as Escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. Como resultado, muitos judeus creram, assim como vários gregos de alta posição, tanto homens como mulheres. Então, irmãs, nos dias de hoje, nós também precisamos de ser assim, como os bereanos, né? Como os mineiros, que, né, um povo desconfiado, que não chega, né, tão somente se alegrando com aquilo que eles estão vendo, mas eles vão perguntando, não é? Os mineiros. E os bereanos, eles vão conferindo na palavra, né? Eles foram conferir na palavra se aquilo mesmo que Paulo e Silas estavam ensinando se condizia com aquilo que estava na palavra de Deus, não é? Então, hoje nós precisamos de ter esse senso, porque os ventos de doutrina, eles estão aí. E se nós não estivermos, né, alicerçados na palavra, nós não vamos saber discernir aquilo que é certo ou daquilo que é errado, ou aquilo que às vezes é até parecido, não é? Como Jesus que orou no monte e nós... mas está escrito que Jesus orou nos montes. Mas Jesus orou no monte porque era um local onde ele tinha, né, aquele momento a sós com o Pai. Porque aonde Jesus estava, né, existia sempre uma multidão. Uma vez um certo homem chegou para ele e disse: Senhor, eu quero te seguir. Aí o que Jesus respondeu? Olha, as aves têm seus ninhos, as raposas seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar sua cabeça. Jesus, ele não parava nos lugares onde ele chegava. Ele chegava, ensinava, saía dali, né? Tinha aquele conflito ali com os fariseus, com os saduceus, que estavam sempre querendo, né, chatear. Eu digo chatear, né, irmãs? Então, estavam sempre, né, querendo pegar Jesus em alguma falha, né? Mas Jesus, ele remia o tempo, ele não perdia o seu tempo, então ele não parava. Então, no momento que ele tinha a sós com o Pai, era aquele momento que ele saía para o monte e ia orar, para ter um momento a sós com o Pai. Não que isso fosse regra para que nos dias de hoje a gente saísse, né, para os montes orar. E ali o povo bereano, né, quando Paulo esteve ali naquela cidade de Bereia, eles foram conferir se realmente a palavra do Senhor, né, se aquilo que Paulo mais Silas estava falando, se realmente condizia, né, aquilo que estava nas escrituras, não é?
há uma grande necessidade de Bereano nos nossos dias. Se tudo que estamos vendo, né? Se tudo que estamos vendo e que estamos ouvindo, se está realmente condizente com a palavra do Senhor. Independentemente, né, irmãs, de onde você estiver, quer seja na planície, nos montes, nas montanhas, aonde quer que você esteja, a nossa segurança, ela está aonde? No Senhor, né? Jerusalém é cercada de vários montes e ali, né, todo o tempo, mesmo antes, né, de Salomão fazer ali, né, construir o templo do Senhor, o Senhor veio ao longo de toda a história do povo de Israel, né, falando com o seu povo, não é? E ali ele falava em montes, nas montanhas. Nós vimos os milagres que foram feitos. Nós vimos que, né, o monte Sião, ele era mais afastado um pouco. Ele já ficava lá mais próximo do Egito, não é? Mas o Monte Moriá, né, onde Isaac, né, iria ser imolado ali, e o Senhor, né, provê ali um cordeiro, não é? E depois ali, né, aonde os profetas de Baal foram desafiados através de Elias, né, e que Deus provou que ele é o único Deus, Deus de Israel, nosso Deus, não é? E que não existe outro. E muitas situações que aconteceram. Mas o Senhor, ele é Senhor de nossas vidas, conforme eu costumo dizer que o Senhor, ele é Senhor da história e Senhor de nossas vidas. Então, não importa aonde quer que você esteja, não é? O Senhor, não existe lugar, né, que você possa dizer, eu estou aqui em cima, eu estou seguro. Eu estou aqui embaixo, eu estou seguro. Não. A nossa segurança, ela está no Senhor. A nossa segurança, ela vem do Senhor, não é? O povo de Edom, né, receberam uma série de advertências do Senhor por pensarem que por estar num lugar, né, nas alturas, que estaria seguro. E Deus provou que não. Porque o mesmo Deus, né, que é Deus dos vales, é Deus dos montes, do asfalto, das planícies, não é? Então, que a nossa confiança, ela esteja no Senhor. Podemos aprender, né, a partir da experiência dos edomitas, que achou que estava, né, e a gente pode conferir lá em Obadias, capítulo 1, do versículo 1 até o 6, nós podemos conferir essa passagem dos edomitas, que eles achavam... Edomitas são aquele povo, né, irmãs, que vieram da descendência de Esaú, não é? Então, por eles acharem que eles estavam lá em cima das montanhas, eles estavam, né, livres, né? Mas o Senhor, ele executa ali sobre aquele povo um juízo, não é? Então, nós podemos aprender que a partir da experiência dos edomitas, que não existiu, podemos aprender, né, a partir da experiência deles, que não existe e nem existiu lugar que fosse, né, tão seguro fora da presença de Deus, não é? Irmãs, o nosso Deus é aquele que nos ouve em qualquer lugar. Se fosse assim, que diria de Jonas, não é? Deus ouviu a oração de Jonas aonde? No ventre do grande peixe, não é? Não existe lugar onde você possa dizer assim, esse lugar aqui, Deus não está me ouvindo. Não existe lugar que você possa dizer assim, neste lugar aqui Deus não vai me encontrar. Lá no Salmo 139, né, irmãs, quando Davi, ele fala, né, para onde irei? Para onde fugirei do teu espírito? Se eu estou lá em cima, tu estás. Se eu estou aqui embaixo, tu estás. Se eu faço minha cama lá no céu, tu estás. Não é? Não existe um lugar
que você esteja seguro suficientemente sem estar na presença do Senhor. É o Senhor que te dá segurança. Lembra? Conforme os montes estão ali em volta de Jerusalém, o Senhor está em volta de nós, cuidando das nossas vidas, né? Edificando as nossas vidas através da sua palavra, cuidando de nós. Deus é Deus. Ele está em qualquer lugar, em todos os lugares, irmãos, aonde busquem o seu nome, não é? Não é porque você está num lugar retirado que o Senhor vai falar mais ou menos contigo, mas o Senhor é aquele que nos guarda e a nossa confiança, ela deve estar no Senhor, que nos criou, que nos ensina, que nos resgatou para que um dia nós estivéssemos vivendo plenamente com Ele. Amém, irmãs? Que Deus possa, que o Espírito Santo de Deus possa falar aos nossos corações aquilo que porventura não foi falado, que as irmãs possam buscar, né, nas Escrituras, assim como o povo bereano, estudando a palavra do Senhor, guardando essa palavra, praticando essa palavra e atento, não é? A qualquer vento de doutrina, conhecendo o verdadeiro, para que você possa realmente conhecer quando alguma coisa de errado acontecer. Que Deus esteja nos abençoando. Eu espero que as irmãs tenham, né, aprendido um pouco mais da palavra do Senhor, né? Que Deus esteja, né, no nosso meio a cada dia, nos fortalecendo e entendendo, né, que nesse tempo é um tempo que estamos até separadas, mas não estamos, né, separadas do amor de Deus, porque o seu Santo Espírito habita em nós. O seu Santo Espírito, né, faz com que nós estejamos unidas. E daqui a pouco, né, quando chegar o tempo certo do Senhor, nós estaremos nos reunindo, nos confraternizando, né, e aí vai ser, né, aquela comunhão gostosa. Mas nesse tempo, a palavra do Senhor, ela não está de quarentena. Nesse tempo, nós podemos usar a palavra do Senhor para levar, né, essa palavra a um parente, conforme nós vimos nesse estudo que nós tivemos em todo mês de maio, né, voltado para a família. Nós possamos assim, né, levarmos a palavra do Senhor para as pessoas. Nós possamos assim, né, por meio de um telefonema, por meio de um zap, uma expressão de amor, né, que o nosso Deus, ele é aquele que cuida de nós e que tem o seu coração, né, e seus braços abertos para cuidar de cada um que se achegue a Ele e confesse a Cristo como seu Salvador. Amém, irmãs? Que Deus esteja nos abençoando.